A crise no Corinthians atingiu proporções dramáticas nos últimos dias, culminando no indiciamento do presidente Augusto Melo e de outros ex-dirigentes do clube pela Polícia Civil de São Paulo. A investigação, centrada nas negociações envolvendo a ex-patrocinadora do clube, a empresa de apostas Vai The Bet, revelou indícios graves que colocam a atual gestão em xeque, não apenas no campo político-administrativo, mas agora também na esfera criminal. O inquérito concluiu que há indícios de crimes como associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, o que levou ao indiciamento de Augusto Melo, do ex-diretor administrativo Marcelo Mariano, do ex-superintendente de marketing Sérgio Moura e do intermediário Alex Cassundé. Esse escândalo acontece justamente às vésperas da votação do processo de impeachment contra Augusto Melo, marcada para a próxima segunda-feira, dia 26 de maio. O timing não poderia ser mais simbólico. O encerramento do inquérito, com a formalização dos indiciamentos, ocorreu no dia 22, apenas 4 dias antes de uma decisão que pode selar o futuro político do atual presidente no clube. Não há como dissociar os dois acontecimentos, mesmo que juridicamente ainda não haja uma condenação. O indiciamento por si só já representa um abalo sísmico na imagem institucional do Corinthians e afeta diretamente a credibilidade da atual gestão. A situação se agrava ainda mais pelo fato de que Augusto Melo não prestou o último depoimento à polícia, o que, apesar de ser um direito legal, gerou ainda mais desconfiança e alimentou a percepção de que ele estaria evitando confrontar diretamente as acusações. A Polícia Civil afirmou que já dispunha de elementos suficientes para finalizar o inquérito, mesmo sem o último depoimento do presidente, o que reforça o entendimento das autoridades sobre a gravidade dos indícios. Segundo relatos da imprensa, parte dos valores referentes à comissão do contrato com a Vai The Bet chegou a ser depositada em contas associadas a membros de facções criminosas, incluindo o PCC, o que adiciona uma camada ainda mais delicada e obscura a esse caso. A resposta institucional de Augusto Melo diante desse cenário também tem sido alvo de críticas contundentes. Em vez de buscar preservar a imagem do clube, optou por convocar uma entrevista coletiva no CT Joaquim Grava, local de treino do time principal. Essa decisão foi vista por muitos como um movimento irresponsável, já que transfere para o ambiente esportivo, onde atletas e comissão técnica se preparam para jogos importantes, o peso de uma crise administrativa e jurídica. A escolha pelo CT e não por uma sala neutra ou por um espaço particular transforma a estrutura do clube em palco de uma defesa pessoal, comprometendo a neutralidade e o foco dos jogadores às vésperas de um confronto difícil pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. A pressão para que Augusto Melo renuncie vem de todos os lados. Conselheiros do clube, dirigentes remanescentes da atual gestão e principalmente torcedores e torcidas organizadas que já demonstraram apoio ao presidente em momentos anteriores, agora adotam um tom de afastamento. A Gaviões da Fiel Principal, torcida organizada do Corinthians, declarou recentemente que não irá se opor ao andamento do processo de impeachment, rompendo com a postura de blindagem que havia adotado anteriormente. Esse posicionamento simboliza a perda de apoio popular e institucional que Melo sofre desde que as denúncias vieram à tona. É fundamental lembrar que, mesmo com o indiciamento, Augusto Melo ainda não é réu. O próximo passo depende do Ministério Público, que analisará o relatório da Polícia Civil e decidirá se oferece ou não uma denúncia formal à Justiça. Caso o MP decida por apresentar a denúncia e ela seja aceita pelo judiciário, os indiciados se tornarão réus em um processo penal. Mas, independentemente da evolução jurídica do caso, o estrago à imagem do Corinthians já está feito. A existência de um inquérito policial que conclui por indícios de crimes tão graves envolvendo o presidente do clube é por si só devastadora para a reputação da instituição e para a confiança da torcida.
A gestão de Augusto Melo, que chegou a ser celebrada por ações como a contratação de jogadores de destaque, como Garro Mateuzinho, e até a volta de nomes como Memphis, vê agora sua credibilidade ruir diante das acusações. O ambiente político dentro do clube se tornou insustentável com trocas constantes de diretores, rompimentos internos e uma sensação de instabilidade permanente. A promessa de uma nova era administrativa se dissolve rapidamente em meio a investigações suspeitas e agora uma iminente votação de impeachment. Há inclusive relatos de que o próprio elenco profissional do Corinthians demonstrou desconforto com o fato de a coletiva de Augusto Melo acontecer dentro do CT. Jogadores e profissionais da comissão técnica teriam entrado em contato com membros da imprensa para externar esse incômodo, revelando um cenário de tensão nos bastidores. O que antes era visto como um problema político se transforma rapidamente em um problema esportivo, com riscos concretos de afetar o desempenho do time em campo. Ainda que o presidente afirme que confia na justiça e mantenha a narrativa de que está sendo injustiçado a permanência no cargo diante de tantos elementos contrários, parece insustentável, não apenas pela pressão externa, mas pela completa inviabilidade política de manter uma gestão cercada de escândalos e de desconfiança. O clamor por renúncia não é apenas um grito de indignação da torcida, mas uma necessidade institucional para que o clube possa minimamente preservar sua imagem e voltar a caminhar com alguma estabilidade. A eventual saída de Augusto Melo, seja por renúncia ou por impeachment, abriria espaço para que os sócios do clube referendem ou não a decisão do conselho, como prevê o Estatuto do Corinthians. O associado que elegeu o atual presidente terá a oportunidade de confirmar a destituição ou de devolvê-lo ao cargo, mas agora munido de informações muito mais robustas sobre as investigações. E é justamente essa consciência crítica que se espera do eleitor do clube neste momento delicado, em que a paixão precisa dar lugar à responsabilidade institucional. O caso da Vai de Bet, que começou como uma promessa de inovação no patrocínio do Corinthians, termina agora como o estopim de uma das crises mais profundas da história recente do clube. O envolvimento de intermediários suspeitos, a suspeita de contratos forjados, a movimentação de valores não esclarecidos e a ligação com esquemas criminosos compõem um enredo que parece mais saído de um filme policial do que da realidade de um dos maiores clubes do futebol brasileiro. O estrago é grande e o processo de reconstrução, se começar agora, será longo e árduo. O Corinthians não merece estar nas páginas policiais e o corintiano mais uma vez paga o preço de uma gestão que prometeu mudança, mas entregou caos. A crise provocada pelo indiciamento do presidente Augusto Melo e seus ex-dirigentes não é apenas um problema pontual, mas um sintoma claro de um descontrole administrativo que se arrasta há anos no Corinthians. Para compreender o tamanho do impacto desse escândalo, é preciso olhar para o contexto mais amplo em que o clube se encontra. Uma instituição tradicional com milhões de torcedores apaixonados e uma história marcada por conquistas memoráveis, mas também por dificuldades internas crônicas que vão desde a gestão financeira até a política interna. A revelação de um esquema envolvendo contratos com empresas suspeitas e a suposta ligação com organizações criminosas traz um grau de desconfiança e desgaste que extrapola o ambiente do futebol e atinge diretamente a imagem do clube no Brasil e no mundo. Esse cenário complica não só a situação política, mas também a financeira do Corinthians, que já enfrentava desafios significativos antes dessa crise vir à tona. O impacto da perda da patrocinadora Vai de Bet e a dúvida sobre futuros patrocinadores temerosos diante de um clube envolto em escândalos pode gerar um efeito cascata que compromete investimentos, contratações e até o pagamento de salários. A reputação manchada tende a afastar parceiros comerciais, dificultar negociações e enfraquecer o poder de negociação do clube no mercado. Para um gigante do futebol como o Corinthians, isso pode significar um retrocesso importante que afetará o time em campo e a estrutura de suporte fora dele. Além disso, a crise política e jurídica provoca uma paralisação interna que dificulta a tomada de decisões estratégicas importantes.
O presidente ocupado em tentar preservar seu mandato e defender-se das acusações tem menos disponibilidade para conduzir o clube em sua rotina diária e para planejar ações que visem o crescimento sustentável. A consequência imediata é um ambiente de incerteza e instabilidade que reverbera dentro do elenco da comissão técnica e dos demais funcionários. A pressão psicológica e a insegurança sobre o futuro são fatores que podem influenciar negativamente o desempenho esportivo, especialmente em momentos decisivos de campeonatos. O contexto ainda é agravado pela divisão interna dentro do Conselho Deliberativo, que precisa votar o impeachment de Melo. O que deveria ser um processo focado no melhor interesse do clube acaba sendo contaminado por interesses políticos e alinhamentos pessoais. Essa fragmentação dificulta a construção de um consenso sólido e atrasará a necessária reestruturação administrativa. O Corinthians está diante de um momento em que é essencial agir com transparência, firmeza e compromisso institucional, mas a polarização pode minar essas iniciativas e prolongar o período de crise. É também importante analisar o papel da torcida nesse cenário, que se mostra cada vez mais exigente e participativa. As redes sociais amplificam as vozes críticas e a mobilização para cobrar mudanças aumenta a cada dia. A Fiel, historicamente conhecida por sua paixão e lealdade, demonstra agora um lado mais vigilante, disposto a exigir responsabilidade dos dirigentes e a não tolerar escândalos que manchem a honra do clube. Essa pressão da base social do Corinthians pode ser decisiva para forçar a saída de Melo e para impulsionar uma reforma administrativa que responda às expectativas de ética e profissionalismo. No entanto, a reconstrução da credibilidade do clube passa por mais do que apenas a troca de nomes na presidência. É preciso implementar uma cultura de governança transparente, com mecanismos efetivos de controle e fiscalização que impeçam o surgimento de novos esquemas fraudulentos. A profissionalização da gestão é um desafio que o Corinthians precisa enfrentar urgentemente para evitar que crises semelhantes se repitam no futuro. Para isso, será necessário o envolvimento de sócios, conselheiros, gestores e torcedores, todos comprometidos com a missão de preservar o legado do clube e garantir sua sustentabilidade. Outro ponto relevante nessa crise é a repercussão na mídia e a forma como o caso está sendo acompanhado nacionalmente. O Corinthians, por ser um dos clubes mais populares do país, está sob um holofote intenso, o que torna o cenário ainda mais delicado para a diretoria. A pressão da imprensa somada à expectativa dos torcedores cria um ambiente no qual os passos da gestão são minuciosamente analisados e qualquer deslize pode ser amplificado. Esse escrutínio público, embora desconfortável, também pode funcionar como um mecanismo de pressão para que haja uma resposta rápida e efetiva às denúncias. A expectativa para a votação do impeachment é alta, pois ela representa não apenas um rito formal, mas uma decisão que pode redefinir os rumos do clube nos próximos anos. A saída de Melo não resolverá todos os problemas, mas é vista por muitos como um passo necessário para iniciar um processo de recuperação política e administrativa. As futuras lideranças terão a difícil tarefa de resgatar a confiança dos sócios e da torcida reconstruir parcerias comerciais e estabelecer uma nova agenda focada em transparência ética e desempenho esportivo. Esse desafio exigirá capacidade de diálogo, habilidade para promover mudanças estruturais e, sobretudo, comprometimento com o interesse coletivo. Enquanto isso, o elenco do Corinthians precisa manter o foco nos jogos e nas competições. A interferência da crise política no ambiente esportivo é uma preocupação constante e a direção do clube terá de encontrar maneiras de blindar os atletas e comissão técnica para que a turbulência fora do campo não comprometa o desempenho dentro dele. O futebol, afinal, continua sendo o principal elo entre o clube e sua torcida. E o sucesso esportivo é uma forma de manter viva a paixão e a esperança dos corintianos. O Corinthians vive assim um momento decisivo em sua história recente.
A crise desencadeada pelas investigações policiais e o indiciamento dos dirigentes é um choque que força o clube a confrontar suas fragilidades e a repensar seus modelos de gestão. Mais do que uma simples troca de comando, trata-se de um convite para uma profunda reforma institucional que garanta não apenas a sobrevivência do clube, mas sua retomada como protagonista dentro e fora dos gramados. O caminho não será fácil, mas a grandeza do Corinthians e a paixão de sua torcida são forças poderosas que podem impulsionar essa transformação. O futuro do clube dependerá em grande parte das decisões que forem tomadas nos próximos dias e meses. A votação do impeachment será um marco simbólico, mas a verdadeira mudança virá da implementação de práticas sólidas de governança e da construção de uma cultura de responsabilidade compartilhada. A transparência, a ética e a profissionalização devem se tornar os pilares de uma nova era para o Corinthians, que precisa se afastar definitivamente dos escândalos e focar no desenvolvimento sustentável, no sucesso esportivo e na valorização de sua história e de seus torcedores. Neste momento crítico, o Corinthians tem a oportunidade de dar uma resposta à altura das expectativas de sua torcida e da sociedade. Não basta apenas sobreviver à crise, é preciso emergir dela mais forte, mais íntegro e mais preparado para os desafios do futebol moderno. A lição que fica é clara: o clube não pode ser refém de administrações que colocam interesses pessoais acima do coletivo. É hora de virar essa página e escrever um novo capítulo com mais transparência, profissionalismo e respeito à instituição, que é muito maior do que qualquer dirigente ou escândalo. O Corinthians merece isso e sua fiel torcida espera por isso. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Os bastidores do futebol brasileiro foram sacudidos por um rumor que, se confirmado, pode ser um dos movimentos mais impactantes da temporada. Ronaldo Nazário estaria disposto a bancar parte do salário de Paul Pogba para que o astro francês vista a camisa do Corinthians. A informação, que ainda circula como um burburinho entre pessoas próximas ao ex-jogador, começa a ganhar força nos corredores da Neoquímica Arena e entre os setores ligados ao mercado da bola. Segundo fontes ligadas à diretoria do Timão, Ronaldo teria manifestado entusiasmo com a possibilidade de ver Pogba no futebol brasileiro, entendendo que a chegada de um jogador deste calibre poderia elevar a imagem do Corinthians a patamares internacionais ainda maiores. A proposta envolveria um aporte financeiro direto do fenômeno, que hoje é empresário e proprietário do Real Valladolid, além de manter fortes conexões no cenário esportivo global. O apoio financeiro de Ronaldo seria fundamental para viabilizar a operação, tendo em vista o alto custo que um jogador como Pogba representa, mesmo diante de sua atual fase longe dos gramados. Pogba, que recentemente enfrentou problemas físicos e disciplinares na Europa, estaria, segundo especulações, interessado em um recomeço em um ambiente onde pudesse ser protagonista e, ao mesmo tempo, diminuir a pressão que sofreu nas últimas temporadas. O projeto corintiano, aliado ao peso do nome de Ronaldo no convencimento, pode ser um fator determinante nessa possível negociação. Embora não exista ainda nenhuma confirmação oficial por parte do Corinthians, tampouco de representantes de Pogba, o rumor vem alimentando discussões nas redes sociais e entre jornalistas especializados. Internamente, comenta-se que o presidente do clube, Augusto Melo, vê com bons olhos a possibilidade, entendendo que a chegada de Pogba seria um movimento estratégico, não apenas esportivamente, mas também no aspecto de marketing, atraindo patrocinadores e fortalecendo a marca do clube em nível global. Enquanto a torcida se divide entre o ceticismo e a empolgação, a possibilidade de ver Pogba atuando pelo Corinthians, com o suporte financeiro de Ronaldo, segue como um dos rumores mais intrigantes deste início de janela de transferência. Até que haja um posicionamento oficial, o burburinho permanece, alimentando sonhos e especulações do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar.
recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!